Fala aí, Moisés. Porque vai ser bom assim. Vai ser ótimo assim. Vai ser ótimo. Deixa assim. Tá ótimo. Olha que maravilha. Pode ir. Reizinho. Em 1970, não era fácil ser um preto da Cidade Baixa, sobretudo com os braços na época que crescia 10 centímetros por queda. Deu agora mesmo uma altura construída para baixo, para a terra. Por isso, cair nunca foi um inimigo, não era fácil. Sem aqueles artistas. Assim? Haverá um certo tipo de povo que lhe será permitido ver os ventos, entendeu? Mas nós ainda não somos maduros o suficiente para isso, não. Era minha avó quem gritava: não volte, não entre aqui nessa jaula apanhado, seu preto. Nem com outra criança nos braços, nem ouse voltar morto, senão eu te mato. Até agora, sou eu quem saio, corro, transo. Sou eu quem corro, fico parado, ameaço. Eu quem? Mas minha avó, que meceu tanto, desobedeceu às suas próprias leis como de praxe. No carnaval de 1970, da Praça Castro Alves, era minha tia quem saía com uma mini saia atrás do trio dos Novos Baianos e entre os dedos uma navalha. O esperto que agarrava, ela cortava. Porque no Pelourinho apanhamos muito, fomos apanhados. Perdíamos fácil a calma, uma palavra maldita era devolvida às vezes com uma facada, uma rajada de tambores, macumba, na igreja de Nossa Senhora do Rosário. O fogo era sempre ele a primeira política, o fogo, não a poesia. Mesmo que ainda o poema seja fogo, ainda que anteceda as cinzas. Não, eu tô falando que eu sou filho de mulheres que foram donas de salões de beleza, né? Então, assim, eu vi essas mulheres fazendo coisas, juntando elementos que mudam o rosto de uma pessoa, a entrada de uma pessoa no espaço, né? E sempre com coisas totalmente desprezíveis, entendeu? E eu acho que de alguma forma eu me apossei disso, né? Eu trago isso para jogar em outros espaços, com outras coisas, né? Desse tipo de, vamos falar assim, de sabedoria, eu não quero me afastar jamais. A vida é isso. Era no tempo que minha avó tinha um salão de beleza no puteiro. Ergueu as filhas, mamãe disse, alisando o cabelo dos pretos. Naquele tempo, a polícia fuzilava os blacks, os fariseus, os hereis, as bichas do exército. O povo do Bado Reggae reagia fazendo mais festa. Cravejava a dor de festa. A dor era batida no meio da rua. Ninguém acudia, coitada.
Há sempre limitados modos de não perder as estribeiras. Os filhos dos pretos sem delito bebiam suquita da antiga Brahma. O bar, assim como a vida, não tinha seguro e faliu. Bem, a vida não sai de moda. No enterro, restou pouca gente que minha avó fez a cabeça. Antes disso, andava em casa de salto alto, fingindo ser madame de novela. Esse sonho estragou certamente sua beleza. O tamanho desse desastre não cabe nos álbuns. A TV brasileira massacra. A propósito, lembro que mamãe tem um sorriso de princesa que espanta demônios de igreja. Fomos acostumados a comprar essas coisas em tendas de palhaços. A alegria no atacado, amor só no varejo. Mamãe também morre. Cúmplices, ela e eu cruzamos os olhos. Fingimos que estamos no deserto. É incrível esse tempo que nos resta. Nunca sei o que faço com as sobras. No verão, o céu sufoca. Eu acho que eu tô ficando velha. Não, minha mãe, ela tá com 59 anos só. 59? É. É pouco. Em abril, 21 de abril, 60. 20 de abril. 21. 21 de abril de 1960. 1960. É. Que a senhora nasceu. E agora a senhora vai fazer 60 anos. 60 anos, né? Tá bem, tá bom, tá bom. Tá bom. Ainda tem mais um tempinho aqui. Um tempão, não é não, mãe? Que é tempão? Ah. Esse poema, eu acho que ele abre esse livro, porque eu acho que ele também é um momento de virada, assim, no meu modo de escrever. É quando eu percebo que eu precisava usar, como uma máquina mesmo, esse desaparecimento de minha mãe que começava a se revelar, né? Quando aquela forma mãe ela começa a se transformar em outra coisa, eu acho que esse acontecimento ele também solicita que o meu modo de escrever também se transforme em uma outra coisa que eu ainda não sei o que é, talvez eu não queira saber, mas nesse momento do mangue tem que ser uma forma também cada vez mais breve, né? E eu posso falar assim, elétrica, né? É como se cada verso ele tivesse uma função de mostrar um momento que uma coisa vai aos poucos se transformando em outra, entendeu? Então a vida é isso. É esse momento que eu também não suspeitava, né? Tô sabendo disso agora, de certo modo. É um momento que eu me coloco junto com o flagrante, entendeu? Leito. No quarto 05. Viver só vale a pena se você for a titular do plano e lança fios, cápsulas, cobertores para longe. Algo sem imagem passa sempre adiante e nos arrasta, como um corpo nos arrasta pela boca e nos pousa num canto. Minha mãe sempre teve predileção pelas fumaças, mas esqueceu dos fogos, sobretudo de tacar lufadas de fogo nas tralhas. Aprendi com essa sua falha a incendiar claros porões. No quarto 05, sua adoração medida gota a gota, através de via venosa, potássio, donepezila, magnésio, mirtazapina, oxigênios. Uma hora é um campo largo de batalha, você engasga e o engasgo mata. Durar é justo, durar é uma atitude no mundo. Minha mãe esquece que tem por mim adoração. Procuramos os dois por uma mãe. Isso se deve pelo fato de mamãe ter posto sua maternidade à disposição. Quero te dizer uma coisa bem tola. Diante dela, o menino bate e volta. O escritor está em cena.
Por causa disso, caio de paraquedas nos braços, sobre as costas, nas florestas de um doutor em químicas poéticas. Minha mãe fala muitas línguas, tenho fissura quando ela para numa que não é nem lembrança, nem esquecimento. O poema ele tem que ser esse espaço que ele precisa gritar, anunciar que tem alguma coisa acontecendo, né? Seja na vida, nas vidas orgânicas, nas vidas dos povos, o poema ele tem esse lugar, assim. Eu acho que o acontecimento é quando alguma coisa na vida de alguém, né, ou de algo, esse momento em que alguma coisa vai dar uma virada, irreversível, sabe? Então, assim, o acontecimento é quando nós estamos diante, né? Eu estou diante de alguma coisa que para mim é irreversível, não tem mais como se voltar atrás. Então, a morte de uma mãe, mas o lance não é só uma morte, é a mudança da forma mãe. Eu acho que quando isso ocorre, na minha história, é sempre assim, na minha história, para mim, isso é um acontecimento. Eu acho que uma vida, às vezes, precisa da violência de um acontecimento para ela mostrar a força que tem, né? Mostrar a força que tem, não para que isso crie uma tristeza ou uma certa descrença, né? Mas para que a gente possa festejar, como a gente festejava no Bar do Reggae, entendeu? Eu acho que, para mim, tem sempre isso, né? Assim, tem estar consciente que a vida tem esse aspecto trágico mesmo, né? Que eu acho que de fato as existências elas são todas muito frágeis, mas ao mesmo tempo, graças a essa fragilidade e por causa mesmo de saber sobre essa fragilidade, que a gente precisa festejar, assim, de algum modo, né? A mãe de Moisés Oliveira Alves. Minha mãe tem perdido a memória das coisas, a minha mãe. Sou órfão de uma mãe que já foi e ao mesmo tempo filho legítimo de uma mulher que estranha o rosto. Quando nos abraçamos, formamos um aparato químico amoroso que serve só para esse tipo de coisa. Nossas mãos de antigamente, de antes da primeira imagem sobre a terra, são velhas. Minha mão nasceu antes de mamãe e vem rolando nos espaços como uma irradiação de poema em poema. A gente tenta manter o céu sobre nossas cabeças, nem sempre ganhamos, melhor, nem sempre se ganha uma perda. Diante da mesa ficamos sem assunto, tudo quente e não temos conversa, é alarmante, a cidade ferve. Objetos em movimento lento e com uma estrutura estável são arrastados pelo vento. Mãe é onde estamos, qualquer campo aberto, mãe. Viemos no grito, fomos espirrados por ele. Toda nuvem é formada por gritos desviados, como uma placenta é nuvem condensada. No caminho, pelo menos 6 famílias pediram socorro no país cujo orçamento soma 3 trilhões de reais. A Terra é ainda um lugar de grandes possibilidades. Convido mamãe para escrever um livro com tudo aquilo que foi brutalmente esquecido, além de bulas de remédio, contas de energia, papéis de pão, surtos, provérbios, palavras à deriva no ouvido, confeitado de glacê por cima e um pouco de trigo. A gente esquece do livro, só há tempo para habitar a vida, nosso amor ao presente triunfa. Minha mãe exercita-se em outras relações sintáticas. A alma é um bem público, todo mundo tem uma na cara. Quero chorar por ela, não consigo. Por nossa alma que também se amplia, se retrai, alastra-se para fora de nossa casa, alma perdida. O futuro nunca chega de forma esperada e, em geral, não estamos poeticamente disponíveis. Batemos a porta no susto.
ela fica tão leve, sem o peso dos passados, que um dia desses tenho medo que confunda a porta de saída e se desprenda da terra. A pipa do filho esvoaça, mamãe aproveita. É uma pipa sem rabo, desabando sobre outro endereço, como uma bênção. Que dia esse! O lance desse acontecimento mãe é que ele vem para marcar o lugar que, no meu caso, a escrita ela tinha que estar na mesma frequência da vida, né? Não era para imitá-la, não era para representá-la, não era para acusar nem para defender a vida. Eu acho que ela não precisa de nada disso, né? Mas a vida ela tinha, o poema ela tinha que produzir um volume, né? Uma altura, que a vida ali estivesse assim forte, né? Presente. Então, porque eu acho que os rascunhos desses poemas, eles não surgem para serem poemas, né? Porque o cenário em que eles foram escritos são cenários impossíveis da poesia aparecer, né? Assim, um corpo de mãe numa maca, amarrado. Não sei se a poesia tem chance, quer dizer, essa poesia que tira a vida, né, dos lugares. Ovípara. Antes, pedi alguma técnica, enfermagem, que a amarrasse minha mãe, preferencialmente pelos braços. Disse: já pedi que te atassem a esse leito, a esse nosso galinheiro de estimação. Minha mãe morre por hora com revolta e antes fere sem se dar conta o filho de seu homem. A mira está ferida de alguma necessária revolta, que vem sempre de longe, revoltas que retornam. Chega um momento que até mesmo a revolta se desprende. Eu dizia: amarrem a corda, não deixem, temperem a corda com vidro e cola, o que dela se aproximar se corta. Eu dizia: minha mãe, rasgue as relações na mesma proporção que é rasgada para fora da grande tenda. Ela dizia: estou parindo, estou levantando alguma coisa sem peso. Estou parindo. As técnicas, todas elas, as disponíveis e de plantão riram. Nossa família não se cuida, andamos em público sem máscaras gregas de proteção. Antes disso, Antes, leria ao vivo, com a voz que resta, poemas de Hans Magnus Enzensberger, A Fúria do Sumiço, de 1980. Havia ainda outros desaparecidos, todos em posição bélica. Dentro das formas, a vida periga ser abafada por invólucros. Quando esse desenho arrebenta, a vida se safa, ficando outra vez como um troço girando no vento. A gente ri de coisa nenhuma, depois continua rindo do que suspende a leveza de nossos passos sobre a terra. Além disso, nossa fome de expansão é bem restrita. A gente não se estica como felinos, vírus e fascistas, mas injeta nas ações muita força de alta tensão e acaba, como um grão, na unidade semi-intensiva do Hospital Português da Bahia. Ela é a galinha, eu um pouco de obra. Aquilo que ela perde, que se perde, película, estou de cócoras. Eu acho que boa parte desses universos, né, dessas florestas que estão no mangue, se esse poeta, né, vamos falar assim, se esse escritor não está na mesma frequência da existência, eu acho que não sairia nada, né? Eu posso fazer uma cenografia dos espaços em que a maior parte dos poemas do mangue nasceu, né?
assim, toda uma cenografia, todo um mapa, né? Assim, chão do quarto, banheiro, chão do quarto no sentido de que encontrar uma mãe caída no quarto, dar banho numa mãe jovem, né? Estar ao lado de uma maca de hospital com a mãe amarrada, e por último, a última cena em que vamos falar assim, um poema nasce é quando eu estou no meu carro levando minha mãe para o hospital e ao meu lado minha mãe morta. Essa é a última cena e é o último poema que, assim, eu escrevi sobre isso, né? E ali naquele momento nós não sabíamos que minha mãe estava morta, né? Quer dizer, meu pai atrás segurando um corpo que já estava solto, assim, disso tudo aqui, né? Já estava em outra. Minha mãe disse, a partir de agora, eu sigo, você fica. A partir desse instante, você mesmo quem fará o milagre. O milagre se inventa, corte e costure, veja se cabe. Depois ventile-se, sem deixar de habitar os possíveis. A partir de agora, dance como resposta, como se fosse um dos acessos para um viver forte, como se fossem falsas armadilhas. A partir de agora, você mesmo há de chamar-se de minha cria, abrindo mão dos penduricalhos, no prato só carne, carne, carne. A partir desse instante, é conveniente que essa sua forma também dissolva-se e renasça, para que eu não leve nada além dessa coisa que me arrasta. Nem pense em abandonar a terra com seus molhos, mel e catástrofes. Antes que eu te esqueça, me abandone qualquer álbum velho, no silêncio, diante de uma árvore. A partir de agora, faça sua ultrapassagem, ultrapássaro. Esse poema, ele mexe comigo, assim, porque é como fosse uma despedida, assim, né? De um momento para imediatamente entrado no outro. Esse poema Oferenda, ele aparece assim como um susto para mim, né? Porque ele foi feito no momento em que eu estava esperando que fosse sempre a última noite de minha mãe, né? E daquele espaço de orfandade e de desamparo, eu comecei a pensar o seguinte: o que é que minha mãe me falaria como nesse momento das últimas palavras, né? Então esse poema ele foi escrito ao lado da maca de minha mãe, com o filho rezando, né? Na língua materna, rezando em Urubá e agradecendo assim incessantemente a possibilidade de ter sido filho dessa mulher, né? E aí eu lembro de uma cena que ela havia me dito bem antes, né, que eu tinha vivenciado com ela, que essa cena para mim foi muito marcante. Eu pedi para acompanhá-la até a cozinha, porque ela ainda estava meio cambaleante, né, em casa, e ela disse algo que para mim foi muito forte e foi assim determinante, né? Ela disse o seguinte: eu vou, você fica. E esse você fica foi uma ordem de que eu tenho ainda algo a fazer, né? E não assim no nome próprio, eu, Moisés, né? Mas todos os homens e mulheres que neste momento, dos quais nesse momento eu sou uma espécie de transmissor, né? É como se muitos homens e mulheres que vêm dessa minha linhagem paterna e materna estivessem agora transplantados em mim, né? Então essa oferenda é uma oferenda que eu faço à minha própria existência, né? Porque não é fácil viver sem mãe, né? Quer dizer, não é sem qualquer mãe, sem a minha mãe, né?
Baobá. Em algum momento atingimos um ponto onde é necessário reconhecer onde uma dor finda, a dor também nos abandona. Aceita o fato que tudo existe e desaparece com perseverança. A questão é como servir-se de um resto que fica. As alegrias estão por aí na mesma proporção que as fúrias. É por revolta que faço da alegria arma pesadíssima. Nunca fui a favor de morrer com vida. Você ainda reclama do jogo de ficar costurado na coisa através de uma descostura. Isso que surge, graças a uma interrupção, levamos na cara, como evento público. Não é crime trabalhar com um pouco da criança que você conserva para esquecer o que grita no escuro. Nossa tristeza era falsa ou era risada? Fomos juntos, todos viram, em direção a uma selvageria que coloniza a vida. É ela que espalha os fluxos, sexos, línguas. Na mesma medida que você assalta o que lhe falta, te usam como um código de barras diante de uma linha rubra. É lindo a ver em todo gesto, faca, atadura. Esse poema, o título foi dado por meu pai, né? E até hoje eu não entendo porque ele nomeia este poema de dinossauro. Mas talvez eu possa em algum momento tentar entender por que o dinossauro, né? Que me remonta a alguma coisa arcaica, alguma coisa de antes. Dinossauro. Aos 65 anos e com 45 de vida militar e depois civil de polícia do estado da Bahia, certamente meu pai ainda lembra das finitas posturas que um corpo conquista, isso sentado, isso deitado, ou esse esforço ininterrupto de mantê-lo na vertical. Única verticalidade vital é um corpo de pé. Desde quando eu era chamado de criança adulta, meu pai sempre foi elogiadíssimo pelos marginais, justamente por não vê-los como marginais, ou talvez por ver a si mesmo como um deles. Um desviante do bando, um homem na trave impedindo que o adversário aniquile sua festa. Meu pai disse após 35 minutos de conversa no telefone, nunca eu e ele conversamos a sós por tanto tempo, só para saber como estamos. Meu pai está com medo não da morte, essa que todos nós portamos em alguma parte insuspeitável do corpo, mas de perder o samba no Beco do Mota, quase no Largo do Pelourinho, que virá imediatamente após essa revolta animal da terra. A minha relação com meu pai sempre foi uma relação muito, assim, meu pai sempre foi o fio condutor para mim, entende? Todo mundo queria ser filho de meu pai, né? Assim, todos os meus amigos queriam que os pais deles fossem o meu pai. Então, eu andava de bicicleta com meu pai, aos sábados eu vinha ao Pelourinho ver meu pai jogar bola com os amigos, brincar com os filhos dos amigos de meu pai. Mas teve um momento de corte, né, entre nós. Foi quando meu pai, lá, né, numa quadra que tinha em frente à igreja Santa Luzia, que é uma santa que cura os olhos, né, que evita a cegueira, mas que também cuida dos cegos. Meu pai, como malandro, como um homem do Pelourinho, meu pai apresenta um amante dele, chamada Elza, cujo relacionamento dos dois, né, tinha ao mesmo tempo do casamento que eles tinham com minha mãe. Quer dizer, era uma espécie de mulher, de parceira, de namorada, e um nome que também não saía da boca de minha mãe, né? E é interessante porque ele vem, né? Ele me chama com maior orgulho, porque ele ia estar apresentando o amante dele para o filho, né? E eu xingo essa mulher, né? Eu me ponho quase que no lugar de alguém que foi traído pelo seu amor, e meu pai me dá um tapa na cara. Esse tapa na cara, eu nunca falei sobre isso,
mudou assim toda a minha existência, né? Porque eu lembro que após esse tapa na cara, eu saí correndo, né, do Pilar, passei pelo Taboão, que são espaços aqui do Pelourinho, né, e fui correndo até a Baixa de Quintas, onde nós morávamos, e que fica a cerca de 15 minutos de carro, de ônibus. Então eu fui correndo aos 11 anos, lembrando aquele filme que eu assisti depois do François Truffaut, né, O Incompreendido, que ele sai do orfanato em direção ao mar, passa pela mata até chegar ao mar. Eu fui correndo com aquele tapa no rosto, sem poder falar para minha mãe também que eu tinha levado um tapa no rosto, porque meu pai tinha me apresentado a Elsa, né? E o que eu fiz com aquele tapa foi uma coisa muito forte para mim, porque aquele tapa também foi um tapa amoroso, né? Foi uma forma estranha de amor, porque meu pai me dá definitivamente o mundo, porque eu tentava imitar meu pai, né? E desde então eu tenho tentado construir uma existência. Esse tapa já está totalmente despregado da minha cara, né? Mas a liberdade que esse tapa me deu foi uma coisa assim que eu tento usá-la da melhor forma até hoje, né? Eu posso falar que esse tapa foi minha primeira grande perda amorosa, né? Mas assim, eu perdi aquele amor, mas eu ganhei vários outros, né? E a primeira vez que eu falo abertamente assim sobre isso, talvez isso esteja nas outras coisas que eu tenha feito. Eu e meu pai, a gente nunca conseguiu conversar sobre isso, né? Nunca diretamente, nunca também indiretamente. Isso foi sempre algo que a gente guardou, né? Mas eu lembro que a partir desse tapa eu entro na escrita. Então meu pai, sem querer, ele me deu muito, entendeu? Assim, porque aquele tapa também foi de decepção. Porra, como é que eu venho aqui, te apresento a namorada, e você xinga a minha namorada, né? Isso é um absurdo, entende? Dentro da lógica, da cabeça, que não é só dele, né? Da geração dele, isso é um absurdo, né? Os filhos têm que apoiar os pais. Hoje eu entendo isso, né? Mas eu também entendo o que eu fiz com isso. E o que eu fiz com isso também é bonito, eu acho. Isso, para mim, sempre foi um motivo de grande orgulho, né? Porque, assim, ser policial no mangue, no brega, era ter também uma posição de respeito. Não por ser necessariamente o espaço da lei ou de intimidação, né? Porque uma dessas figuras foi para um espaço da lei. Isso também era festejado, isso também era celebrado, isso dava orgulho, né? Então lembro que tudo que eu sei de meu pai não foi ele que me contou, né? Era o que minha mãe contava e que eu via, sobretudo em relação a ele. Então, quer dizer, a imagem de meu pai que eu tenho é uma imagem que vem sempre do mundo, de fora, né? Pouquíssimas vezes nós sentamos para eu ouvi-lo, né? Assim, ouvir o que ele tem para contar. Então, assim, meu pai sempre foi aquele que ele chegava totalmente, né, assim, enfeitado, de fé, escopeta, camisa suando aquele trabalho do dia, armas, né? Muitas armas. Nós sempre sabíamos onde estavam as armas do pai, né? Na casa e tudo. E isso, para o mundo das crianças, né? Era uma loucura. Então, assim, os meus amigos queriam ser os filhos do meu pai, né? Mas esse homem que ao mesmo tempo chegava armado em casa, era um homem que dançava em casa. Então, sempre vi meu pai sambando. Eu sempre vi meu pai tocando tamborim. Eu sempre tive acesso à elite do samba e do pagode em casa. Meu pai tinha todos os LPs, meu pai tinha todos os CDs, meu pai tinha tudo, né? Então, assim, aos domingos era dia de ver na sala de casa minha mãe e meu pai dançando.
né? Mas isso era tão comum que eu imaginava que todos os pais e mães dançassem nas salas das suas casas para os seus filhos e para si mesmos, né? Mas depois descobri que não era assim, né? Então, se tem uma imagem muito familiar para mim, desses corpos que dançam, desses corpos dançantes, né? Mercado de Santa Bárbara. Quero dedicar não só essa noite, mas ainda uma aurora dentro de toda a noite que se espalha desde os começos dos começos até rasgá-la. Dedico esse poema ao meu pai, pelo motivo de ele, como tantos outros, vir da zona também conhecida como o famoso Brega Antigo. Esse lugar num homem devasta, um lugar andarilho. São os espaços que migram e desarranjam o que somos. Espaços tomam conta dos abertos da terra. Talvez você não conheça o que já bastaria para decompor esse poema em nacos de grande alegria. É bom quando uma distância no homem é atingida por essa barbárie. Uma barbárie ocorre quando o inimaginável se amplia, alcançando outro inimaginável. Uma espécie de magia búfala nasce. No mercado de Santa Bárbara, o fogo derrete parte da parede do Teatro Jandaia. É o mesmo fogo que suaviza para a boca o vermelho da carne. A essa alquimia, a queima-roupa, você chama de poesia em brasa. Durante anos, vi esse cara diante dos noticiários, escrevendo diariamente o que só há algum tempo soube que não eram contas. Imaginei sem cansar suas contas da coelba em base do armazém, de onde vinha a bebida de contrabando, quando na verdade eram sambas, para contestar as contas que esse país nos cobra. Meu pai parte do pressuposto que nada até hoje conseguiu vencer um samba. Ele, é claro, é apenas uma seta para que esse poema e não outra coisa fale dessa massa de modelar, dessa saída de emergência que é o pelourinho dentro, fora, na planta de nossas cabeças. É para lá que seguimos. Quando a vida adoece a si mesma, a gente trata logo de arranjar um desaparecido para intocar essa força indômita. Guarda-se com toda a delicadeza possível um desaparecimento alheio no buraco na parede, jamais em retratos. Não é de hoje que se vive para gerar fogo. Essa cidade já teve grandes incêndios. Estava falando de um cara, qualquer um, com carteira de couro no bolso de trás, certas iniciais, sem pai. 2 cadáveres sem medida, com pé largo, trêmulo na vida. Calma, malandro, calma, malandro. Malandro é malandro. Chegou ajuda que ele me dá, só ele que tá aqui. Uma Kombi cheia de tempo. Tinha aquele samba. Criou, bota um quer me matar. Vai cair fora. Mas sou apaixonado pelo reggae. A comunidade era unida. Mas as marcações batia igual baixo. Aí se criou a batida do samba reggae, veio dentro dessa modalidade, porque ninguém batia. Ninguém batia isso. Tinha do lado, quem fazia era mestre prego. Mestre prego. Variação, do lado. Batia de lado. Quer dizer, então como fez a modificação e a caixa que deu a batida do samba reggae. Quer dizer, aí virou uma batida diferente de todo mundo. Então o Zenza veio com essa batida. Então essa batida transformou uma modificação de batida de samba na Bahia. Aí samba reggae.
E para mim é interessante é que a coisa tornou-se mundialmente, mas foi criado dentro do centro histórico, Puteiro, Brega, como eles chamam, Pelourinho, Maciel. A porra foi aqui. É uma raiz que saiu daqui. Para mim o importante é isso. O importante é que eles jamais vão esquecer da gente. A minha geração, a gente já nasce rebelde. A gente já nasce com a formação de esquerda, não é de esquerda partidária, é de esquerda pela sobrevivência. Porque a gente começava a se questionar, por que isso? Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que aceitar isso? E eles, por exemplo, na escola, Zé, ele, que é um pouquinho mais velho, esses caras já resistiam nos colégios, né, públicos à ditadura militar. Cadê Marighella foi nosso amigo aqui. O tio dele foi nosso amigo aqui. O Dudu, o Carlinhos. E aí nós aprendemos isso aqui cedo. Cedo, não baixar a cabeça. E ele sabe aí que a gente menino, a gente fazia resistência aqui à CM, 2 de julho, quando a CM subia com a comitiva, era vaia. A gente ia correr para dentro do mangue, que eles queriam bater na gente, mas não tinha coragem de entrar, era. Ficava não, ele não tinha medo de entrar no mangue. E quando foi na época da reforma, ele começou a dizimar a comunidade e não preparou a comunidade para receber aquela indenização, enfim, naqueles dados, e a comunidade foi se parar na Baixa do Sapateiro, no albergue noturno. Aí é que vem também o Muzenza também, com essa roupagem do reggae, trazendo também dignidade, falando de negritude através do reggae. E aí a gente foi tendo uma consciência, né, do que era direita, do que era esquerda, do que era centro. Aí quando o Olodum faz aquela música Força e Pudor, Liberdade ao Povo do Pelô, aí é um choque para a CM, e a CM perseguiu muito, não foi pouco. Aqui tirou 99% da comunidade daquela massa. Tomou a casa das pessoas, expulsaram as pessoas, usou a repressão policial. Aqui era um inferno, a gente dormia no purgatório e acordava no inferno. Aqui é lugar difícil. Mas o Olodum, com um olhar um pouco mais na frente, né? Movimento negro, a gente tem que também falar do Ilhaê, porque o Ilhaê tem uma importância muito grande na autoestima do povo preto dessa cidade. Aí a gente vai a partir de alguns que saem daqui, Aranha, Geraldão na cultura, Raimundinho, meu pai Elton Alves vai trabalhar no campo do esporte, Milton vai para a polícia, eu também. E aí a gente começa a abrir a cabeça para o novo, para o mundo. E, enfim, aqui, por exemplo, a Casa Laíde é uma casa onde a gente aprende todos os dias a ser negro nessa casa, porque a gente traz um debate político aqui para dentro. Né? A bancada do feijão, que a gente discute por que não tem um negro como prefeito, por que não tem um negro como governador, por que não tem um negro como senador, por que não tem um negro como presidente. E essa casa aqui, esse papel, faz o papel racial, papel político e acolhedor, né? Ela faleceu, a filha dela está ali. A gente, a maior faculdade aqui. Eu acho que aqui nessa mesa tem grandes pensadores da política assim, brasileira mesmo, sabe? Assim, quando eu falo política, eu falo modo de entrar em relação com o outro, com espaço, com a sua própria história, né? Eu acho que só o fato de produzir um orgulho de onde vem, para mim, isso aí é o maior sinal de avanço subjetivo, de avanço em vários níveis. Tudo que eu sei do Pelourinho, obviamente, é o que eu escutei dos meus pais, né? Das conversas dos amigos dos meus pais, e tudo isso em mesas de pai, em reuniões de família, né? Quer dizer, nunca em conversas formais, e não foi um tipo de memória que veio através desse livro. Os relatos, né, das mulheres da minha família. Aqui funcionava um salão de beleza, e toda essa rua aqui eram casas também de família, mas ao mesmo tempo puteiros, né, espaços em que os marinheiros, né, vinham do porto e iam para cá para beber e para pegar as mulheres. Então, colocar na porta uma placa chamada assim, Aqui Mora a Família. Porque, para que os caras entrassem, entendeu? Porque era uma casa de 8 mulheres, né?
saber que eu nasci numa casa e ela mesma é uma encruzilhada, eu acho que isso determinou assim a formação da minha cabeça, né? O que eu acho que eu posso dizer, que sempre quando eu tô me sentindo preso ou isolado ou indo na direção muito fechada, eu lembro que o meu próprio lugar de assentamento, de formação, é o lugar de encruzilhada, né? Assim, é hoje que a gente chama muito dessa lógica do Exu, né? Essa lógica da bifurcação de muitos caminhos diferenciados, né? Eu não entendo muito bem os modos de vida, as formas de viver que se fecham, né? E o Pelourinho tem uma questão. O Pelourinho sempre foi um espaço, mesmo antes, né, da reforma produzida no início dos anos 2000, sempre foi um espaço de muitas línguas, um espaço em que a gente via corpos de várias nações para lá e para cá, muitos ritmos diferentes. Então, o próprio lugar do Pelourinho sempre foi um lugar de muitas cruzadas, né? De muitos encontros inesperados. E isso sempre, para mim, foi um recurso assim, vital, entender que, para mim, o mundo ele tem muitos caminhos e desvios e trilhas abertas, e que cabe a cada um de nós escolher, dentre esses caminhos, quais deles podem nos fortalecer mais, entendeu? Então, eu acho que essa casa como espaço, vamos falar assim, primeiro para mim, ela até hoje, ela de um certo modo direciona a minha trajetória. Tchau, Rai. Tchau, Milton. Meu amigo. Mas eu acho mesmo que isso que a gente está chamando de vida, de força vital, não conhece essas fronteiras, esses limites, esses reducionismos, né? Eu não sei se isso é um defeito, mas eu acho, por exemplo, hoje, tudo pode acontecer, entendeu? Tá tudo infernalmente aberto, né? Mas quem me ensina isso não é textos ditos de arte, não, né? Isso tá no mundo da macumba, isso tá na força do Exu mesmo, né? Quer dizer, tudo que é movimento, tudo que é dinâmica, tudo que é irrefreável, né? Tudo que não tem um lugar certo para chegar, isso aí é Exu acontecendo. E eu respeito isso. Eu me dou a isso, entendeu? Carga viva. Talvez não venha ao caso, mas cresci vendo gente velha preparando feitiços em panelas caboclas. No fim, queimam pólvora e ficamos sem saber onde estão as saídas. Estar presente, às vezes, é tudo que se pode dar como resposta. É de família pegar na marra as forças das coisas, sobretudo nas aulas intensivas dos doidos. Poesia nessa casa só vale se for da grossa, feito farinha, frase que se ouvia com um garfo na boca. Era, na verdade, uma faca, tanto faz. Minha filha está presa numa carta cigana, brincando de esconde-esconde. Vou arrancá-la fósseis antes da chegada do outono. Viver é a queima-roupa. Fui raspado de cabanas, destrinchado de muitas árvores. Ogum faz isso.
O sofá onde vovó morre é de madeira forte e composto por gestos que o povoam. A gente disse bye bye. Ela escreveu como se escreve um segredo. É insosso, não dói, está no ar. Vovó matava galinha para matar a fome que vive porque mata tudo que se move. Que escândalo. Na estação do metrô, esperei o amor chegar e passar. O amor é quando um corpo inventa de fazer assentamento numa zona muito específica nossa. O pouso tem ritmo próprio, tempo próprio, governa-se. Faltei ao presente por simpatia e certa falta de ânimo. Estou como um mamífero sem osso em cena. Vou abrir um processo contra grandes coisas. Sua parte mais viva é aquela que você não toca e te tateia. Apesar de sua porta aberta, todo desencontro comove. Cantar para aquilo que se transforma, a vida erótica se pega nas bordas. Ah, tá muito mais até pra mim, aqui não tá dando nada. Se eu consigo ver alguma coisa. Ah, tá muito mais até pra mim. E aí dá pra ele citar que ele vai ser de pé pra lá pra trás. A princípio, eu acho que algumas pessoas que pegarem no mangue podem ver ali algum tipo de tristeza, né? Para mim, o mangue é um livro solar, assim, um livro de grande alegria, assim, de grande movimento. Embora o mangue tente flagrar e chegar junto ao desaparecimento, não é? De um corpo que amou e que foi muito amado, eu acho que o poema, pelo menos isso que eu chamo de poema, tem que ter uma solaridade, né? Então, a primeira questão para mim é que o mangue é uma grande homenagem à mãe e à minha mãe, que são duas coisas assim muito distintas, né? Eu acho que de alguma forma a gente precisa homenagear a forma mãe, a forma pai, esteja essa forma ausente, presente, pouco presente, não importa como essa forma assim ela esteja, né? Eu acho que a gente precisa ligar o nosso corpo aos minérios, ao fogo, aos elementos da natureza. Tudo isso é mãe, tudo isso assim é pai, né? Eu acho que a partir do momento que a gente vai para o campo da homenagem, né? Eu acho que a gente consegue produzir um certo tipo de festejo, uma alegria, né? Porque eu acredito que, de certo modo, a gente precisa amar mais do que querer ser amado, né? Eu acho que a grande questão política é essa. É sair dessa lógica do poder ser amado e fortalecer a questão de eu posso amar, entendeu? Eu posso amar aquilo que existe com defeito, aquilo que morre, né? Então me parece que a gente precisa, eu acho que quando a gente se liga a esse espaço mãe, esse espaço pai, né? A gente se liga não só às pessoas que representam isso, mas às grandes forças disponíveis na Terra, né? E eu acho que quando isso acontece, cara, não tem como isso dar errado, entendeu? Não tem como isso dar errado. Então acho que o mangue, embora haja ali, não é? Um certo espaço, né?
da queda, mas eu acho que é um livro alegre. Eu, quando imagino que eu consegui homenagear minha mãe, eu consegui colocar este livro no colo de minha mãe, eu consegui pôr esse livro nas mãos de meu pai, mas eu ainda acho que essa não é a minha grande homenagem. Eu acho que eu preciso falar isso. A minha grande homenagem é que eu vou seguir, eu vou permanecer, eu vou colocar tudo isso para frente, né? Do jeito que eu posso, até o meu fim. Então, a minha grande homenagem à minha mãe e a meu pai é ir até o fim, né? Até o meu próprio fim. Então eu acho que Mangue é o livro da alegria, né? É o meu livro das águas, é um livro dançante, é um livro do dengo. Eu até tremo um pouco quando eu falo, porque eu relaxo. E ao mesmo tempo fico com um tesão grande quando eu penso que há o Mangue, né? Apesar de tudo, para mim, sempre assim, há o Mangue. É o que eu posso assim dizer. Então, por isso que eu acho que quando nós estamos diante dessas forças tristes, né, como o racismo, por exemplo, eu acho que um racista, ele precisa hoje trabalhar para me entristecer, né? O racista precisa trabalhar para me entristecer, porque diante de um ato racista, a gente precisa responder esse ato, sobretudo de uma forma jurídica, política, né? Mas de nenhum modo de uma forma triste, porque eu acho que a tristeza, tudo isso, né, não é cabeça, tudo isso é corpo, e tudo isso se incorpora. A tristeza, ela é um signo de que o outro venceu e o outro não pode vencer, né? Então, há de se produzir uma alegria, mesmo que precária, mesmo uma alegria possível, uma alegria qualquer, não é? Para que isso se avolume no corpo e que isso seja uma espécie de resposta, né? E quando eu chamo alegria, não estou falando alegrias baratas, não. Eu estou falando poder fazer aquilo que se quer, né? Isso para mim é alegria, isso para mim é uma resposta densamente política, isso para mim também é uma afirmação de vida, porque seguir é um ato de amor para quem nos deixou aqui, entendeu? E independentemente de como essa forma mãe, essa forma pai, assim, elas apareçam, não importa. Tem que poder amar isso aí, né? Porque uma forma mãe ou forma pai vem de muito longe. Não tem tempo, entendeu? A escala do tempo não tem como rastrear uma forma mãe ou uma forma pai. Então, quantas mulheres e homens foram necessários para dar a forma do meu pai, entendeu? Quantos homens e mulheres e elementos da natureza, entendeu? Encontros geográficos, cósmicos, genéticos foram necessários para dar forma à minha mãe. Então, mesmo quando essa mãe venha com certo defeito, né, dentro de uma certa perspectiva, tem que ser amada. Amar, para mim, é a minha principal política. Então não tem drama no Mangue, tem tragicidade, né? E poder saber que as coisas começam e que as coisas repentinamente desaparecem, isso é triste. Mas saber disso é uma alegria. A autobiografia do Muay Thai. Viver e morrer, no final das contas, é bem fácil. O que importa
é certo quantum de vida forte que é lançado para uma coisa ou outra, no meio divinos acasos fatais. A vida tampouco promete, embora imita variados sinais, o sinal dizendo passe. Enquanto você fotografa a violência de um acaso, pedras deslizam de outras, uma pedra é passagem para outra, assim como um impasse traz abertura para talvez um rio, é uma pedra que puseram no lugar de minha cabeça, onde a vida falha. Sua escrita parte de um ponto onde a vida não cessa de falhar com acerto. É daí que você começa a viver, os ventos estão carregados. Quando se condensam, nascem árvores. Elas espalham poeiras de antigas existências soltas nos ares. Também sou carente de flecha no alvo e sinto por esse poema vergonha e pena. Tenho um resto de pai e de mãe, e os pais desse pouco de pai e de mãe carrego com uma leveza impressionante, e outras lascas de bichos mais velhos, mas eu sou eu. Ventos não têm idade, o vento na verdade é você. Minha idade tampouco me pertence, já foi usada por eles, arremessada para trás. Entendeu aquele lance que eu te disse? Os ventos vêm de muito longe, né? E tem uma rítmica muito própria. Isso aqui vem de todas as Áfricas, que também vêm de outros lugares, ó. Outro lance. Era no tempo Era no tempo que minha avó tinha um salão de beleza. Sim. Olha, eu tô sem óculos. Ah, mas olha aí, era no tempo. Era no tempo em que minha avó tinha um salão de beleza. Tinha salão de beleza. No puteiro, mas ô, meu Deus, minha mãe falou assim, se tivesse aqui. Vai, minha mãe, leia. Leia o poema todo, minha mãe. Ai, se ela ouvir isso. Leia o poema. Puteiro que tinha. Leia o poema todo, Ian. Ave Maria. Ó, que coisa. Leia aí, Ian. Leia o resto. Onde a senhora parou? Onde a senhora parou? Onde foi? No puteiro. No puteiro, olha só. Ergueu filhas. Gente, que diacho é isso? Ergueu filhas. Filhas. Alisando. No salão, é isso? Cabelo. Cabelo. Sim.